Pessoal, boa noite, tudo bem? É uma enorme satisfação estar aqui com vocês. Meu nome é deputado federal, delegado Antônio Furtado. Eu sou do União Brasil, sou delegado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Estou aqui ao lado desses dois gigantes, Capitão Augusto, nosso caríssimo amigo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Sargento Faur, dispensa apresentações, é uma das figuras mais emblemáticas que a nossa legislatura tem. E hoje, o motivo dessa live é para que você reflita conosco. Somos três policiais, três pessoas que dedicaram parte significativa da sua vida para proteger a sociedade. Nós sabemos os impactos negativos que o consumo de droga causa na sociedade e a gente vai deixar claro também como é que 90% das mulheres que hoje estão presas porque de alguma forma se envolveram com o tráfico. E aí eu pedi tanto ao Faur quanto ao Capitão Augusto que participasse de uma live comigo para debater um problema que está acontecendo em Volta Redonda. Volta Redonda é uma cidade do sul fluminense, do estado do Rio de Janeiro, aonde indivíduos, no mínimo mal intencionados, marcaram para o dia 29 de maio, agora, um horário estranho, pessoal, 14 horas e 20 minutos de domingo. Marcaram a primeira marcha da maconha de Volta Redonda. Marcha essa que vai terminar, segundo eles, às 22 horas. Então são 7 horas e 40 minutos de uma marcha, de um trecho que se faz a pé na Vila Santa Cecília, que no máximo em meia hora termina. É muito tempo para querer fazer tanta bobagem. Eu quero deixar muito claro a minha posição como delegado de polícia e eles vão falar também a posição deles. Nada de bom vem do uso recreativo e abusivo da droga. A droga existe desde a origem da humanidade. No Antigo Egito já tinha droga. E o problema não é a droga em si. A droga pode ser um remédio que faça alguém recuperar a saúde. O grande problema é quando as pessoas usam drogas para se divertir. Porque elas perdem o equilíbrio, elas perdem o controle dos seus atos e praticam crimes. Nós, como policiais, vimos os estragos que as drogas fazem nas famílias e quantos crimes não são perpetrados por conta do consumo de droga ou por conta da venda da droga. O tráfico de drogas, ele é um lucro sujo que é muitas vezes movido a sangue, porque esses marginais têm as suas facções criminosas, se matam entre si e além disso matam também os usuários que não pagam as dívidas que deixam nas chamadas bocas de fumo. Então quero primeiro esclarecer duas coisas. Sou contra marcha da maconha em qualquer cidade do Brasil. Nós temos uma visão, eles vão explicar melhor a visão de cada um, mas existe o artigo 287 do Código Penal, que prevê como crime a apologia ao crime. Quando alguém vai, de certa forma, divulga e fica incitando outras pessoas ou induzindo outras pessoas a praticar crime. No Brasil, portar a droga para consumo próprio é crime. Logo, se alguém orienta outra pessoa a praticar crime, crime também está praticando. Isso que fique claro. Então eu vou passar a palavra aqui primeiro ao Capitão Augusto, depois ao Sargento Faur, para que eles deem a sua opinião, o que eles pensam disso. Marcha da maconha, se isso traz algum benefício para a sociedade brasileira. Capitão Augusto, por favor. Bom, boa noite a todos que nos acompanham aqui, tanto na minha rede social, na rede do Sargento Faur e também na rede do delegado Antônio Furtado. Primeiro, parabéns pela iniciativa, delegado Antônio Furtado, de estar fazendo esse movimento contra essa aberração que é chamada Marcha da Maconha. Ainda bem que nós não temos isso nem no Paraná, né, Sargento Faur, nem no estado de São Paulo, e não tenha dúvida que se porventura alguém inventar isso aí, nós vamos socorrer também para que você nos apoie, nos ajude a estar manifestando nosso total repúdio a qualquer tipo de movimento de liberação de drogas. No mandato passado já foi uma luta muito grande, queriam a qualquer custo liberar as drogas no Brasil, a maconha no Brasil. Isso é um retrocesso, todos nós sabemos que isso aí seria um incentivo para os nossos jovens a iniciar na sua vida, introduzir na sua vida a maconha, a droga, que isso é uma droga sim, é algo que vicia, é algo que leva os nossos jovens a ter a vontade de utilizar uma droga cada vez mais forte, que obviamente são drogas alucinógenas, e com o passar dos anos a maconha acaba perdendo esse efeito alucinógeno do início e ele vai querer partir por drogas mais pesadas, acaba viciando a nossa juventude, acaba deteriorando e arrebentando com as nossas famílias.
Então, parabéns mesmo por essa iniciativa. Nós vamos estar debatendo aqui vários tópicos referente a essa questão da marcha de maconha, mas já fica desde já, eu aqui como presidente da Frente Parlamentar de Segurança, bancada da bala, né, já dando minha total indignação e minha total desaprovação. Aliás, temos até que verificar algum remédio jurídico para impedir que aconteça essa marcha da maconha no Rio de Janeiro. Meu caro Faú, a palavra é sua. Primeiro, uma honra participar de uma live em tão boa companhia, capitão Augusto, delegado Antônio Furtado, pessoas que eu admiro aqui dentro da Câmara dos Deputados pelo trabalho combativo contra a criminalidade. Olha, nós temos que nos posicionar, nós recebemos muitas críticas, eu recebo críticas quando eu posto apreensão de maconha, quando eu vou contra o uso da maconha, tem gente que entra lá e dá borrachada, é o maconheiro, né? Maconheiro detectado, ou o traficante que faz disso o seu ganha-pão, né? Mas eu não me omito não, eu sou contra, eu tenho a grandeza de falar que eu conheço pessoas que têm vida produtiva e usam maconha, conheço sim, não vou ser hipócrita de dizer, mas na grande maioria que eu conheci que se enfiou nessa droga, acabaram no crime, acabaram em drogas mais pesadas, entendeu? Até um dia uma pessoa postou no Facebook sobre maconha, num dos comentários a pessoa falou, mas é porta de entrada para outras drogas, aí a pessoa falou, de ver quando diz que é porta de entrada, porque não é tal. Eu falei, olha, eu não sei se cientificamente é comprovado alguma ligação com a maconha com o uso de outras drogas, mas pode ter certeza que psicologicamente, na prática, é porta de entrada sim para drogas mais pesadas. O jovem começa a usar maconha de forma recreativa, acha que é normal, que todo jovem tem que usar, não é normal, e depois sim, como o capitão Augusto citou, ele começa a querer experimentar drogas mais pesadas que fogem ao seu controle. Muitas vezes a maconha também foge. Eu trabalhei na Polícia Rodoviária há muitos anos, abordei um grupo de pessoas e essas pessoas trabalham divulgando contra a maconha. Essas pessoas tiveram em países onde a droga é liberada, principalmente na Jamaica. Ele diz que do hotel a um determinado local que ele foi, ele andou 200 metros. Nesses 200 metros, ele encontrou várias pessoas em situação deplorável, igual nós temos aqui no Brasil, a Cracolândia, por exemplo, entre outros locais de usuários de crack. Ele encontrou pessoas jogadas na rua, fumando maconha ininterruptamente, ou seja, largadas na maconha. Então, quer dizer, dizem que a maconha é inofensiva. Mentira, a maconha causa dependência e é sim, em muitos casos, porta de entrada para drogas mais pesadas, como o crack, a cocaína, entre outras porcarias. Então eu falo, capitão Augusto é técnico, falou que nós temos que ter um remédio jurídico, um remédio... Eu já digo o seguinte, nós temos que ter bala de borracha, tonfa e gás. E botar esse povo para correr, botar esse povo na linha. Bando de vagabundos desocupados dos infernos. Dispersar esse povo. Despertar, meter a borracha. Bala de borracha, por isso que esses dias um capitão lá no Paraná falou, ó, nosso estoque de armas químicas e tal, preciso de emendas parlamentares para comprar. Eu falei, é pra já, vamos comprar bomba, gás, tonfa, bastão retrato, meter o lombo dessa vagabundada dos infernos. Eu quero dizer o seguinte, aqui é a voz do povo, ele fala do jeito que você, que é pai de família, quer ouvir. Por quê? Um pai ou uma mãe tem como seu maior tesouro, é o seu filho e a sua filha. Você às vezes investe anos e anos, cuida com todo amor, com todo carinho, para chegar um pilantrinha e levar para a marcha da maconha. Como é que a gente pode aceitar isso? Você que está nos ouvindo, a gente, primeiro, a Câmara, hoje, na função nossa, nós aqui, eu e o Faú, nós somos da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. E estamos diante de um ex-presidente da comissão. Pois bem, eu propus uma moção de repúdio, ou seja, a reprovação máxima da comissão a essa primeira marcha da maconha de Volta Redonda. Detalhe, nós conseguimos aprovar por esmagadora maioria. Só teve um deputado que votou a favor da marcha, dizendo que era liberdade de expressão. O senhor Paulo Teixeira, do PT. Aí, ó, eu ia falar para você, pro povo adivinhar que partido que ele era, irmão. Você já falou? Falei, estraguei a surpresa. Tinha que ser, ou é do PT, ou do PSOL, ou do PC, do B, essas porcarias aí. Esses partidetos dos infernos aí que só defendem vagabundo.
Me desculpe te interromper, mas eu não aguentei. Eu quero dizer o seguinte, 1 voto a favor da marcha, 24 votos contra a marcha. Então, quando alguém disser, poxa, ninguém presta em Brasília, ninguém está se preocupando com o meu direito da minha família, não é verdade. A Comissão de Segurança Pública trabalha assim, para evitar que marchas da maconha não se tornem marcha da cocaína, do crack, da heroína, do LSD. Daqui a pouco vamos ter marcha também dos agressores de mulheres, dos pedófilos. Crime é crime. Nós não podemos passar a mão na cabeça de vagabundo. Não funciona dessa maneira. E o que mais que nos impacta é saber que um jovem que de repente na rondinha, os outros chamaram, vem, pô, você não é descolado, vem aqui pra marcha da maconha. Ele pode sair dali já usando a droga. E de usuário ele vira traficante. E quando ele virar traficante, ele vai virar assassino. Nós temos que cortar o mal pela raiz. Nós 3 somos contra a marcha da maconha. Eles estão prevendo a marcha para o dia 29. Mas eu tenho certeza que as forças de segurança de Volta Redonda não vão ficar de braço cruzado assistindo isso. Nós não aceitamos. E eu vou explicar por quê antes de devolver a palavra para ele, para o capitão Augusto. Alguns males que a maconha, que dizem que é uma droga leve, uma droga saudável, alguns débeis mentais chegam a dizer que faz bem para a saúde. Não faz, não. Olha o que a medicina já descobriu da maconha. Primeiro, ela causa desenvolvimento cerebral alterado, fraco desempenho escolar, porque ela causa desânimo generalizado, aumenta o risco de transtornos psicóticos crônicos, entre eles a esquizofrenia. Esquizofrenia é o pensamento dividido. Uma hora o cara pensa uma coisa, outra hora ele acha que é outra pessoa, ou seja, ele fica um cara imprestável, inválido no trabalho. Eu conheço maconheiros de 50, 60 anos que nunca trabalharam, vivem até hoje nas costas de pai e de mãe, e tem filho. Esses caras casam, tem 2, 3 filhos para sustentar quem? O avô e a avó. E o cara acorda meio-dia, que ele vai fazer? Não vai tomar café da manhã como nós 3 e você não. Ele vai puxar o baseado. É isso que a gente quer. Nós queremos uma sociedade de zumbis. A maconha traz isso. Toda vez que alguém chegar para você e dizer, não, maconha é bobagem, não faz mal nenhum, eu já fui chamado de ignorante nas minhas redes sociais. Será que eu sou ignorante mesmo? Ou quem consome isso, quem defende isso é que é o ignorante? Eu tenho certeza que um pai e uma mãe nunca vai ficar feliz se for minimamente informado e consciente de ver o seu filho ou a sua filha perdido no mundo da droga. E é isso que a gente não quer. Ataque de pânico, irritabilidade, depressão, causa também alucinações, delírios persecutórios, começa a ver coisa que não existe e aí pratica crime. Eu já aprendi vários maconheiros que praticaram crimes. E estar com a maconha é crime também. Não é verdade, capitão? Oh, exatamente. Lá por São Paulo nós temos o programa ProERD, e tem no Paraná também. Tem no Rio também. Muito importante. Eu fui oficial de ligação por 10 anos no ProERD. E o que a gente constata na prática, né? Ninguém começa ali na cocaína, na heroína, no crack. A porta de entrada é a maconha. Por isso que nós temos que fazer de tudo para não deixar isso entrar nos nossos jovens, entrar na nossa família. Temos que estar trabalhando, inibindo esses movimentos que querem a liberação da maconha, da marcha da maconha. Isso é uma aberração para a sociedade do Brasil. Não temos, já temos uma dificuldade imensa com as leis que são brandas demais. No mandato passado, vocês ainda não estavam aqui, mas nós conseguimos a duras penas, mas muito, muito difícil, porque esse pessoal da esquerda são contra encarceramento e dificultam qualquer projeto que vai endurecer a legislação penal. Mas a duras penas nós conseguimos aprovar a hediondez do tráfico de entorpecentes. Ou seja, o traficante cometia um crime hediondo, ele começaria com 15 anos de reclusão direto reclusão. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal derrubou e diz que ele tem direito à progressão da pena. Na prática, hoje uma pessoa que teve com 1 tonelada de pasta pura de cocaína, não fica 3 anos preso. É uma aberração isso aí. Então nós temos já uma dificuldade imensa, nós policiais, Polícia Civil, o Faur, sargento da Polícia Militar também, como eu da Polícia Militar de São Paulo, já temos uma dificuldade imensa de conseguir combater os traficantes. E agora, vendo a sociedade, parte da sociedade, ainda bem, uma parte pequena da sociedade, querendo fazer um manifesto, uma marcha para a liberação da maconha, a marcha da maconha, isso é uma aberração. Isso aí nós perderíamos
totalmente o controle, ainda mais, de toda a nossa sociedade, nossa juventude. É verdade, capitão. E olha, tem muita gente, tem muito maconheiro que enche a boca para dizer, mas espera aí, em 2011 o Supremo liberou, a marcha da maconha está liberada, pode marchar à vontade. Não é assim, não. O Supremo em 2011, na minha opinião, de forma infeliz, quero ouvir o que o sargento Faur pensa a respeito, mas em 2011 o Supremo entendeu que havia ali direito de reunião, de manifestação. Eu pergunto, será que um dos ministros gostaria de ver o seu filho e a sua filha marchando a favor da maconha? Será que gostaria? Eu acho pouco provável. Todos eles estudaram muito. E as pessoas que estudam normalmente não são dadas a utilizar maconha. Até porque a maconha causa panes de memória. O maconheiro ele começa a destruir o neurônio, o cérebro dele. E quem destrói o cérebro fica bobado. E a pessoa bobada dificilmente vai vencer na vida. Eu quero dizer que, embora haja um entendimento de que essa marcha seria legal, isso não é algo automaticamente aplicável em todo o Brasil. Por quê? Porque cada estado tem as suas cortes, cada estado tem a sua polícia e cada estado tem que agir de acordo, especialmente com o Código Penal. O Código Penal tem vigência em todo o Brasil e está lá. Tanto a lei de drogas diz, que no artigo 28, que portar drogas para consumo próprio é crime, quanto o próprio Código Penal no 287 fala que não se pode fazer apologia. Senão era muito fácil. Vamos fazer uma marcha para encorajar os feminicídios, para que as mulheres sejam assassinadas por maridos, companheiros, namorados. Isso é um absurdo. É a mesma coisa. A gente não pode se iludir. Se a gente se cala agora e não fala contra essa marcha, a gente vai estar dando uma autorização, nós, deputados federais, e vocês que são pessoas que querem preservar as famílias, se a gente fica em silêncio, na nossa omissão, na omissão dos bons, é a vitória dos maus. Nós não podemos aceitar isso. Qual é a sua visão sobre esse pensamento do Supremo em 2011 de entender que a marcha podia ser feita, Faur? Olha, eu tenho me decepcionado não apenas com essa, mas com muitas decisões do Supremo, infelizmente. Claro que decisões judiciais nem sempre nos agradam, né? Mas enfim, mas tem umas que vão totalmente contra a realidade, contra o que a sociedade, contra as pessoas de bem precisam. Essa é uma delas. Então, liberam, dão liberdade, né, entre aspas, para um determinado grupo de pessoas contra o que pensa uma maioria que trabalha, produz, estuda, né? Então eles dão voz para essa minoria. Só que quando a coisa é contra eles, nós vemos em manifestações pacíficas aí, como nós tivemos no 7 de setembro, algumas faixas pedindo intervenção militar contra a destruição do STF, já não é liberdade de expressão. Aí eles querem prender, né? Mas quando é para divulgar o uso de droga ilícita, de porcaria, aí é liberdade de expressão, aí eles liberam. Então, nós temos que chegar num denominador comum, STF. Não é só a bel prazer julgando, não. Temos a nossa Constituição, apologia ao crime, né? Está previsto. Então nós temos que, eu sou totalmente contra esse tipo de decisão. Nós estamos tendo decisões estapafúrdias aí. Agora mesmo nós estamos tendo decisões em instâncias superiores aí, acabando com ações policiais perfeitas, legais, aonde criminosos são presos com toneladas de drogas, maconha, com grande quantidade de cocaína, pinos de cocaína, e simplesmente, não tinha afundada suspeita, não é cabível ali, o tirocínio, a gente chama de tino policial, que é aquela experiência do policial. Eu trabalhei em rodovia, a gente abordava os carros, claro que alguma coisa ou outra chamava atenção, ou mesmo abordava por amostragem, passa 1000 carros, você não tem como abordar os 1000, abordava lá 20, 30. A primeira conversa com a pessoa já sabia que, opa, tem coisa aqui, já vamos provar, achava. Na grande maioria achava, ou a pessoa foi buscar e não deu certo, ou estava fazendo serviço de batedor. Então, o tirocínio policial. Tiramos muita droga de circulação desse jeito. Agora, com essas decisões que nós estamos tendo no Brasil, estão pipocando, são muitas. Pode ver que tem
N números de exemplos aí, de decisões judiciais aí, anulando penas, anulando condenações de pessoas presas em flagrantes com grande quantidade de droga. No tempo que eu trabalhei, principalmente no serviço reservado dentro de Maringá, no 4º Batalhão dentro de Maringá, o entendimento era um só. A droga, a posse da droga, é crime continuado. Você entrou dentro da casa do sujeito, tem 5 quilos, 10 quilos, 100 quilos de maconha, é flagrante. Flagrante, é crime continuado. Enquanto tiver ali dentro a droga, é crime continuado. Agora não, esses dias entraram para cumprir um mandado de prisão na casa de um cidadão e tinha droga lá, claro, o policial viu a droga, fez a apreensão e deu voz de prisão também pelo tráfico, pela posse do entorpecente, grande quantidade. A justiça anulou tudo, que ele não tinha um mandado de busca e apreensão específico para aquela droga. Coisas absurdas estão acontecendo, sabe? Coisas absurdas, quer dizer, o cara correndo com uma mochila, hoje foi citado na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, o cara viu a polícia correndo com uma mochila nas costas, o que a polícia faz? Partiu para... O cara entrou numa casa, a polícia entra atrás, não sabe se é casa dele, está invadindo uma casa para fugir. Entrou, a mochila estava cheia de droga, tinha droga em cima do sofá, fez a prisão. Anularam tudo, a justiça, instâncias superiores, anulou. Parece que já tinha sido até condenado a 8 anos, em primeira instância, anularam tudo, porque não tinha busca e apreensão. Ou seja, o policial tinha que ficar que nem um poste ali na frente da casa, procurar o judiciário, sabe lá onde que vai encontrar um juiz de plantão naquela hora, para eles pedir um mandado de busca e apreensão, conforme o horário não tem como entrar. Aí, se o cara tem lá, e pode ser 20, 30 quilos, 50, o cara vai dando descarga a noite inteira, sossegadamente, e ainda assistindo novela. E dando descarga. Ô mulher, bota mais meio quilo ali, dando descarga. E o polícia lá na frente. Quando ele entrar, não tem mais nada. Só na cabeça de um juiz idiota desse daí, que a polícia tem que esperar busca e apreensão numa situação dessa daí, que é nítida, que está em flagrante. E o que leva isso daí? Mais e mais traficantes. Agora me diga, quem está por trás de uma marcha da maconha, da organização de uma marcha da maconha? O traficante. São pessoas que querem a liberdade de expressão? Não, jamais. São pessoas que têm interesses financeiros. Quanto mais usuários tiver, melhor para o traficante sobreviver. Aí falam-se em liberação da maconha. Eu trabalhei em área de fronteira, o cigarro no Brasil é liberado. E isso não impede de maneira nenhuma que na área de fronteira exista o contrabando de cigarro com preços mais acessíveis, que não pagam impostos, e que esse contrabando do cigarro gera outros crimes, como corrupção de agentes públicos, furto e roubo de veículos. Antigamente, sabe o que eles faziam? Aquele finanzinho que chama, financiava o carro em nome de laranjas, ia pagando as parcelas até a polícia pegar ou abandonar, e parava de pagar. Aí a financeira centavo. Por quê? Porque o carro está tudo destruído, eles arrancam a porração, arrancam tudo para caber mais caixa de cigarro. Aí como as financeiras foram começando a endurecer para financiar, não era para qualquer um, exigia mais garantias, eles começaram a furtar e roubar. Não é os mesmos. É uma rede de crimes. O contrabandista não é o que furta ele tem o veículo para vender. Na época custava em torno de 7 mil um veículo furtado ou roubado, né, que cabia em cerca de 35 caixas de cigarro. Então, se você liberar a maconha, por exemplo, entre outras drogas, vocês que têm um mínimo de inteligência, nós temos um mínimo de inteligência, acham que o traficante na segunda-feira vai procurar emprego? Parem de pensar nisso. Liberação não é a solução. Liberar a marcha da maconha é o primeiro passo que esses caras querem para liberar a maconha, liberar esse tipo de droga no Brasil. E aqui, antigamente, capitão Augusto, o delegado Antônio Furtado, antes da pandemia, nós vemos que tinha senhoras, rapazes trabalhando aqui dentro da Câmara com pranchetas para a gente assinar projetos, assinar frente parlamentar, adesão à frente parlamentar. Tinha uma senhora, me parou, ela tinha acho que 10 frente parlamentar. Frente parlamentar dos tiradores de leite, frente parlamentar do agricultor, eu fui tudo assinando, apoio. De repente... A última frente parlamentar para liberação da maconha. Eu falei aqui para você, ó, aqui para você que eu vou assinar essa porra. Entendeu? Então, quer dizer, quis me enganar. A última eu tava assinando já e tal,
Se eu assino aquilo ali, eu tô morto, tô fudido com a porra dessa daí. Vão me chamar de maconheiro, defensor de maconha. Não foi pra isso que eu vim aqui, delegado. Não foi pra isso. Olha só, ele fala com esse ímpeto todo, porque todos nós já trabalhamos na rua para defender você e a sua família. E é por isso que nos dá raiva esse tipo de iniciativa. Isso não é liberdade, não. Isso é libertinagem que vai acabar com a sociedade se nós não colocarmos a boca no trombone. Por que que eu chamei esses dois parlamentares para participar da live? Hoje tá queimando. O que eles querem é simplesmente destruir uma cidade que é muito importante para mim, que é a Volta Redonda. E a gente aqui não tapa o sol com a peneira, não. A gente sabe que, infelizmente, tem consumo de droga em todas as cidades do Brasil. Agora, delegado em Pinheiral, eu soube que tinha uma casa onde tinha uma criança que usava droga. Fui lá com a minha equipe. Quando eu cheguei lá, para ela, eu falei assim, não é possível. Como é que a senhora permite que o seu filho esteja aqui usando? Doutor, mas não tem jeito. Eu falei, não tem jeito por quê? Ele já é viciado desde os 6 anos de idade. Com 8 anos, e desde os 6 ele fumava maconha. Então a estatística é essa mesmo. Pessoal, tem que educar. Não adianta você achar que o colégio vai resolver o problema, não. Tá? O colégio está lá para passar conhecimento. Quem educa é pai e mãe. Quem educa é a família. Se você não quer passar depois por uma codependência, que é quando ele ficar drogado, quando ele virar o farrapo humano, quando ele virar o zumbi, quando ele não quiser trabalhar, quando ele começar a furtar as coisas dentro de casa para fazer dinheiro na rua e transformar em droga, aí já é tarde demais. É quando ele é criança que ele está perto de você, que você tem que orientar. E eu vou concluir isso fazendo uma pergunta ao capitão Augusto, e ele depois vai precisar, sei que ele já tinha um compromisso, quero te agradecer muito, capitão, o senhor ter participado conosco dessa live. Aqui tem pessoas que são da segurança pública. Nós sabemos o que nós estamos dizendo. Nós somos contra a maconha, contra as outras drogas e a favor da família. Família que não pode ser destruída. Quando tem um maconheiro na família, todos pagam. É mãe chorando, é pai desesperado e é caro. O tratamento, Paulo, para tirar alguém da dependência química é caríssimo. E muitas famílias pobres não têm como fazer isso. Vai virar traficante, vai tomar um tiro na cabeça e vai morrer. E não é a polícia que mata, não. É a facção rival. Eu já vi várias vezes. Meu caríssimo capitão Augusto, para você encerrar a sua participação hoje aqui. Se o senhor, na qualidade de policial, militar, na qualidade de deputado federal, na qualidade de cidadão, na qualidade de pai de família, que eu sei que o senhor é, se o senhor pudesse dar um conselho a um pai ou uma mãe que vê o filho querendo ir, o filho ou a filha querendo ir para a marcha da maconha, qual conselho o senhor daria? Bom, deixa eu aproveitar então para dar 3 conselhos então. Permita dar 3 conselhos, meu caro amigo Antônio Furtado. Primeiro aos jovens, né? Não tenho receio, não tenho vergonha de falar não às drogas, não tenho receio de ser chamado de caretas. Nós temos muito mais experiência de vidas aqui pelo menos eu tenho mais de 50, o Faur deve ter também, o Antônio Furtado mais de 30, mas temos mais experiência de vida, muito mais. Temos muita experiência de vida. Não é esse caminho. Pode ter certeza absoluta. Acredite no que os pais de vocês estão falando. Acredite nos que os mais vividos estão falando. Não é esse caminho. Esse caminho das drogas não leva a lugar nenhum. É um futuro que vai ser ruim com certeza para você e para todas as suas vidas. Para os pais, acompanhe, vigie, monitore seus filhos, dialogue com seus filhos. E para toda a sociedade, né? Fica aqui até um pedido nesse ano eleitoral. Escolham muito bem seus parlamentares. Escolham muito bem seus representantes. Porque são eles que vão estar votando aqui. Ainda bem que a bancada da bala cresceu. No mandato passado, nós tínhamos metade da frente parlamentar que nós temos hoje. Então, ainda bem que a sociedade começou a olhar com esse foco de eleger membros, né? Como o delegado Antônio Furtado, como o sargento Faur, que vem aqui defender os valores da família, ser contra as drogas, o endurecimento da legislação penal. Nós estamos vendo, infelizmente, as facções criminosas dominando todos os municípios do Brasil e até mesmo a zona rural. Infelizmente, as drogas chegaram na zona rural. E isso para nós é uma tristeza, porque nós temos leis aqui que são pífias, são brandas, e nós não conseguimos avançar para votar. Hoje mesmo, que foi da questão da própria campanha para compra de armas, por que não liberar a questão da campanha para venda de armas? E acabamos perdendo por um voto. Faltou um voto para dar o quórum lá. Então, para vocês verem a dificuldade que nós temos,
Aprovamos no mandato passado também, a duras penas, a redução da maioridade penal. Mas não foi uma redução do jeito que nós queríamos. Nós conseguimos aprovar aqui, mas depois de muita luta, a redução da maioridade penal, para que seja responsabilizado os maiores de 16 anos que cometem crimes hediondos, crimes que chocam a sociedade. E mesmo assim, esse projeto está parado no Senado, ainda não foi aprovado essa emenda constitucional. Então é um ano importantíssimo para escolher muito bem seus deputados federais, escolher muito bem seus senadores, para que a gente possa conseguir vencer essa batalha contra o crime. Nós estamos cada vez mais vendo as polícias serem desvalorizadas no Brasil, cada vez mais vendo as facções criminosas se fortalecendo e elegendo seus representantes aqui. Vocês pensam que um representante das facções criminosas aqui tem, não é pouco, bancada até financeiramente para esse pessoal. Então é uma luta que nós estamos aqui, uma luta muito, muito difícil. E nós precisamos da população para estar ajudando a eleger cada vez mais representantes da bancada da sociedade, representantes da bancada bala, representantes da sociedade de bem, representantes da família, que defende os valores. Então por isso fica aqui um apelo para todo mundo e os jovens saiam dessa vida. Isso não dá futuro para ninguém. Deixa eu só agradecer, Antônio, pode ser? Claro. Eu realmente tenho que sair porque eu tenho um compromisso, mas primeiramente, né, para o Sargento Faur aqui. O Sargento Faur é uma pessoa que, para o pessoal que não conhece pessoalmente, nos vídeos ele já é carismático, pessoalmente ele é muito mais carismático. E me surpreendeu a capacidade do Sargento Faur na articulação política. Um cara que é muito bem quisto aqui na Câmara dos Deputados, um cara muito bem relacionado, não tem quem não goste do Sargento Faur, um cara que sabe colocar do seu jeito, né, da sua forma, mas coloca com muita propriedade, com muita inteligência as suas colocações, tanto na Comissão de Segurança, como no plenário, quanto na CCJ. Então, Faur, faço votos para que o povo do Paraná te reeleja com muito mais votos, porque você merece continuar aqui representando dignamente, honestamente, toda a população do Paraná, que é meu vizinho ali da cidade de Ourinhos. Delegado Antônio Furtado, pessoal do Rio de Janeiro, precisamos trabalhar para reeleger também o delegado Antônio Furtado, para continuar o trabalho que ele vem fazendo aqui. Uma pessoa se indignou com essa marcha da maconha, começou a fazer contato com todos os parlamentares, gravar vídeo, né, e está lutando para que seja, de certa forma, impedido essa marcha, ou para que leve a sua indignação para toda a sociedade do Rio de Janeiro. Então é importante a gente eleger deputados parlamentares como esse, desse naipe. Pessoas honestas, pessoas decentes, patriotas, que têm coragem de dar a cara a bater contra essas facções criminosas, têm coragem de aprovar projetos que endureçam a eleição penal. E é desses parlamentares que nós precisamos aumentar a nossa bancada aqui. Obrigado, Antônio Furtado, pela oportunidade. Obrigado, Sargento Faur. Né? Infelizmente preciso retirar, mas com certeza vocês vão estar contribuindo aqui para o pessoal. Bom, olha só, Capitão Augusto, muito obrigado. Nós agradecemos a sua experiência, uma pessoa muito benquista aqui, muito articulado, foi candidato à presidência da Câmara Federal no início desse ano, na verdade do ano passado. O que eu quero deixar muito claro é o seguinte: mais cedo ou mais tarde ele vai chegar, tem o nosso apoio e a partir daí a bandidagem vai chorar, hein? O Capitão Augusto é uma pessoa espetacular que nós temos a chance e a alegria de conviver. Por quê? Porque é assim. Dizem que os opostos se atraem. Não. Aquelas pessoas que têm a mesma filosofia de vida, que têm o mesmo propósito, que foram para a rua, que se arriscaram e que hoje, graças a vocês, chegaram aqui, nós temos gratidão. Gratidão pela oportunidade que nós recebemos. E eu sempre falo, gratidão não é só dizer obrigado. Gratidão é quando a gente devolve o bem que a gente recebeu. E aí, como é que a gente devolve o bem que a gente recebeu? É sendo contra tudo que está errado, contra todas as marchas do mal, contra essa vergonha desses maconheiros que são manipulados por traficantes e querem fazer os seus tentáculos chegar e simplesmente destruir todas as famílias do Brasil. Não, nós somos contra isso. Então, olha só, ele tem que ir. Então, nesse momento, a live no Facebook dele se encerra, mas a gente vai continuar agora tocando um pouquinho mais da live, eu, o Faur, porque chegaram várias perguntas, nós não queremos deixar você sem voz. A gente quer que a sua participação seja conhecida por todos que estão nos assistindo. Então é isso, a gente continua agora no Facebook do Faur. Só falar aqui, antes do Capitão Augusto sair, Capitão, eu já falei para o senhor isso aí na Comissão de Segurança Pública, já falei particularmente, e volto a falar, o senhor é um dos deputados aqui na Câmara em qual me espelho. Então, obrigado pelas palavras com o qual o senhor me definiu aqui dentro
da Câmara dos Deputados. Eu não tenho vergonha de falar que a cada dia que passa eu estou aprendendo a ser deputado. Eu vim de um outro mundo totalmente diferente, né? Abordagens policiais, aqui dá vontade de abordar uns aqui, mas não pode. Mas enfim, agradeço suas palavras, pode ter certeza que eu me espelho e acompanho o seu trabalho. Tenho certeza que o povo de São Paulo também acompanha não só o seu trabalho, como de outras pessoas dignas aqui. Nosso canal no YouTube, Sargento Faur Oficial. Pode entrar lá também que vai ver bastante coisa. Bem, vamos continuar. Obrigado, capitão. Vai com Deus. Até a próxima live, hein? Essa é a primeira live, então vamos fazer outras. Então vamos lá. Vamos agora falar com você, meu amigo, minha amiga, que foi tão gentil e que mandou perguntas e manifestações. Primeiro, a gente tem aqui a Fernanda de Souza, que falou o seguinte: me desculpe, mas nem precisava da medicina provar. Basta olhar a vida degradante que esses usuários levam. É verdade, a Fernanda está certa. Sim. Você olha para eles, são pessoas sem perspectiva, sem futuro, sem esperança, sem nada. E são pessoas que acabam, como eu expliquei antes, sendo um peso para as suas famílias. Um peso terrível que as pessoas têm que carregar. Às vezes, um remorso de um pai ou uma mãe que, quando era criança, não conseguiu frear aquele ímpeto, aquela má companhia. Eu sempre falo, é aquele ditado antigo, Paulo: diz-me com quem andas, que eu te direi quem és. Se começa desde pequeno a andar com quem não presta, com quem queima fumo, vai queimar também. Daqui a pouco tá pior do que ele. Tá? Aí aqui vem uma pergunta, Paulo, vou passar para você, do Tony Santana. Ele perguntou o seguinte: o que vocês acham? Os CACs ajudam a segurança pública em geral? O pessoal que é jogador esportivo, que é colecionador, pessoal decente, que é um pessoal que, para conseguir uma arma de fogo, passa por um processo muito extenso, passa por teste psicológico, tem que fazer treinamento de curso de tiro, nada é fácil. Então a pergunta é a seguinte: na sua opinião, Faur, os CACs colaboram com a segurança pública? Tony Santana, é um prazer ter você nos acompanhando. Olha, armar a população não é necessariamente uma política de segurança pública, mas não deixa de ser importantíssimo também no auxílio à segurança pública. Eu já vi inúmeros casos, delegado, a gente que navega diuturnamente na internet, posta vídeo, recebe vídeos, tanto também no WhatsApp, bastante dinâmico, principalmente eu, representante oriundo da segurança pública, nós recebemos inúmeros vídeos, fatos reais, de bandidos que se lascaram na mão de CACs. O cara meteu o revólver, o cara ou cancelou o CPF do vagabundo, ou prendeu, ajudou a polícia a prender porque estava armado. O cara foi fazer assalto, foi roubar o mercado, estava lá o CAC armado, sua arma legalizada, e pôde fazer a prisão ou até mesmo o cancelamento desse vagabundo. Então, respondendo a pergunta do Tony, os CACs sim podem ajudar. Por isso que eu sempre falo, é uma frase que eu sempre uso: todo cidadão tem direito de se armar, de ter sua arma para defender sua vida, a sua família e o seu patrimônio. Mas eu sou a favor, delegado, de que se endureçam as leis para quem fizer mau uso de armas. Tony Santana, a arma que nem você falou, em defesa da sua vida, do seu patrimônio, da sua família, em defesa da sociedade, se preciso for. Mas aquele que pega uma arma, vai perturbar o vizinho por causa de som alto, vai brigar no trânsito e mostrar a arma, vai se engrandecer porque está portando uma arma, tem que ir para cadeia, penas severas e perder o seu porte para sempre, porque não se mostrou digno de ter uma arma de fogo. Então esse é o meu pensamento. Faur, deixa eu só te falar uma coisa que vai te tranquilizar. As estatísticas mostram, inclusive os jornais já divulgaram, que de 100% dos CACs, é menos de 1% que se envolve em ocorrências criminosas. Exatamente. Então a gente tem 99% de cidadãos do bem, pessoas ordeiras, que normalmente vão da sua casa para o treinamento do tiro, para um campeonato, pessoas que utilizam aquilo como um esporte, pessoas que muito mais aprendem os momentos onde não usar a arma do que o momento onde tem que usar. O momento onde tem que usar é aquele momento de salvar uma vida, de poder proteger a sua família, de resguardar o seu patrimônio. Não é para usar a arma, como você explicou, para querer ser melhor que o outro. Sim, exatamente. Tá? Numa discussão, para querer realmente parecer melhor e intimidar. Não. A arma, e eu falo, 99% dos CACs, a grande maioria, a cada 100 CACs,
99 utilizam a arma corretamente. E esses menos de 1% que utilizam a arma de forma errada, de forma criminosa, não podem servir de parâmetro nem de empecilho para que esses outros mais de 99% de pessoas de bem que fazem bom uso de suas armas sejam penalizados. Temos que prestar bastante atenção. E é o que geralmente aqueles desarmamentistas, a esquerda principalmente, trabalha. É um caso isolado, eles usam como exemplo. Mas não trazem exemplo de vários casos em que a arma foi crucial para se salvar a vida de uma pessoa de bem, para salvar o patrimônio, para se cumprir a lei. Perfeito. Olha o que o Ricardo diz e diz com propriedade, vamos esclarecer. Ricardo fala o seguinte: precisamos criminalizar o consumo de drogas novamente. Nos anos 90, os maconheiros usavam escondido. Hoje em dia estão fumando no meio da rua. Ricardo, é verdade, você tem razão. E eu vou te explicar a diferença dos anos 90 para agora. Em 2006, quando criou-se a nova lei de drogas, o uso, o porte da droga para consumo próprio, ele continuou como crime. Mas eles tiraram a pena de prisão. Antes, a pena era de 6 meses a 2 anos de prisão. E aí veio esse pessoal que gosta de passar a mão na cabeça do maconheiro e disse o seguinte: não, coitadinho, ele é um doente, ele tem que ser tratado, ele não tem que ser punido. E aí as punições para quem hoje porta a droga para usar, quais são? A demonstração verbal é uma bronca do juiz. Isso não é nada, por favor. Nada. Tu acha que o cara está preocupado com bronca de juiz? Ele sai de lá rindo. Não está nem aí. Se não for a bronca, é pagar uma cesta básica. Ele também não está preocupado, não é ele que vai pagar mesmo, é o pai e a mãe dele. É a avó que vai ter que pagar a cesta básica, então não está nem aí. Prestação de serviços à comunidade. Se ele for pintor, pegar uma lata de tinta, vai pintar uma escola, ou vai de repente, é muito comum isso, bota ele para limpar uma sepultura lá no cemitério, é isso. Não tem mais pena de prisão no Brasil. Chega no máximo pena de multa. É por isso que eles não correm mais. É por isso que quando a polícia chega, ele vai de peito estufado, com orgulho de estar usando droga. Porque, infelizmente, é crime, mas não tem mais a pena de prisão. E nos anos 90 tinha. Infelizmente, a sociedade muda para pior. Mas o que o Capitão Augusto falou é verdade. O Congresso que existe aqui, os 513 deputados federais, os 81 senadores, são reflexos da sua escolha. É você que coloca a gente aqui, se você assim desejar, que simplesmente vai dizer que é a favor da marcha da maconha. Se você é contra essa marcha, você não pode votar em quem é a favor, não é verdade? Com certeza, e a grande maioria dos deputados, antes de se candidatarem, de serem eleitos, eles têm uma trajetória de vida, você tem que observar essa trajetória dele. É um maconheiro. É um agressor de mulheres? É um agressor de mulheres, ele vai vir aqui defender a pauta de maconheiro, a pauta de agressor de mulher, vai falar, não, o agressor de mulher também, ele tem seus motivos, ele vai vir aqui e defender o que ele está acostumado a fazer. Então você tem que olhar a trajetória da pessoa, tá? Nós não viemos aqui para falar de eleição, mas eu acho que tudo é importante, porque esse debate, ele passa por aqui, né? O debate, o combate à criminalidade, às drogas, a todos os tipos de crime, ele passa por aqui. E nós temos uma dificuldade grande aqui, eu sempre falo, o Capitão Augusto citou a dificuldade que nós temos de aprovar projetos que endurecem a vida de criminosos. Por quê? A esquerda se posiciona terminantemente contra. E nós temos os malditos legalistas, que na verdade não é questão de... legalista, tá, o cara tá certo, legal, tem que cumprir a lei, sim. Mas muitas leis, é por isso que eu falo, quando se for para aprovar projetos aqui, os relatores de projetos, tem que ser um negócio muito bem explicado, muito bem, que seja entendido, sem meias interpretações e meias palavras, porque hoje em dia existem muitas leis, nós podemos dizer, a grosso modo, a lei é interpretativa, e infelizmente, muitos juízes e também deputados que são julgadores aqui dentro interpretam em desfavor da sociedade, em favor do crime. Eu falo porque tem um delegado lá em Maringá que prendeu um rapaz bêbado que se acidentou de carro lá, atropelou pessoas,
e manteve ele preso. Aí questionaram ele lá que ele poderia ter sido beneficiado, aí o delegado falou assim, a lei é interpretativa, eu interpreto a favor da sociedade, ponto. Entendeu? E tem muitos aqui dentro, deputados e muitos juízes, inclusive delegados, que interpretam a favor do criminoso. Isso que eu fico pé da vida. Então tem que se pensar sim em quem você vai mandar para cá. Infelizmente você não consegue escolher um delegado, escolher um juiz, porque são concursos públicos, mas você pode repudiá-los sim. E eleger parlamentares que vêm aqui combater desmandos dessas categorias, principalmente juízes de instâncias superiores que soltando criminosos a bel prazer e muitas vezes em desacordo com a lei, interpretação deles, que qualquer leigo está vendo que não tem nada a ver ali, leis mal feitas. Eu falei esses dias, deputado, delegado Antônio Furtado, nós temos que cumprir a Constituição, não tenha dúvida nenhuma. A Constituição é a nossa carta magna, é a nossa lei maior. Só que isso não me obriga a dizer que ela é perfeita. Claro. Por isso que eu falo, quando você muitas vezes discute dentro do STF alguma norma da Constituição e fica 6-5 a votação, independente de 6 dizendo que é constitucional e 5 dizendo ou ao contrário, é porque foi mal redigido, tinha que ficar 11-0, não tinha? Sim. Não está escrito ali? Como é que fica 6-5? Como é que 5 entende que é constitucional e 6 entende que não é? Mal redigida, mal feita, em muitos casos. Ah, é uma Constituição cidadã. Constituição cidadã em alguns aspectos, em muitos aspectos, uma Constituição que defende vagabundo e torna mais fácil a vida de vagabundo no Brasil. Por isso que nós temos que ficar remendando ela aqui. E muitas vezes querem remendar para pior, para defender mais vagabundo ainda. Me desculpe, mas era importante que eu falasse isso. Faú, essa live aqui é pra gente falar aquilo que a gente acredita. Sim. E pra gente ouvir também você que está em casa, que está no trabalho, que está nos dando essa oportunidade de trazer esse tema, que é um tema tão caro, que a gente fala tudo isso. Por que começaram esses assuntos? Porque a gente está aqui contra a primeira marcha da maconha de Volta Redonda. Para evitar que tenha a de Barra Mansa, a de Pinheiral, a de Resende, a de Quatis, a de Porto Real. E eu estou citando só a cidade do Sul Fluminense, como ele também tem a cidade do estado dele. Nós não queremos isso, nós não aceitamos. E você que está nos ouvindo, que tem essa paciência e essa gentileza de ouvir aqui 2, 3 parlamentares, é porque você também se preocupa. É porque você sabe que aqui a gente não está jogando conversa fora. A gente acredita naquilo que a gente defende. Eu quero agradecer ao Moisés. Olha o que ele falou pra gente, Paulo. Marcha da maconha é o fim da picada. Apologia a crime. É isso aí, Moisés. Só não vê quem não quer. A gente tem aqui a Rosa Marta. Parabéns, deputado Antônio Furtado. Essa é de Volta Redonda, eu conheço. Nossa amiga. Essa marcha não pode acontecer. Eu concordo. Ela não pode acontecer. E é por isso que eu estou aqui, trabalhando. Já são quase 8 horas. A gente vota e ao mesmo tempo a gente tira um pouco do nosso tempo, porque a gente considera que esse assunto é muito importante. São vidas que estão em jogo. São vidas. Muitas vezes a criança, o adolescente, por mais que a gente esteja no século XXI, Paulo, ele se deixa levar, ele se deixa iludir. Às vezes é um amigo, ele acha que é um amigo, mas é um falso amigo, que chega e oferece a droga, e ele aceita. E ali, sem saber, ele está abrindo a porta para o inferno. E aí eu pergunto agora aqui ao Faú, eu fiz uma pergunta, qual o conselho que se daria aos pais? Faú, se você tivesse que dar o conselho para um adolescente que está pensando em ir na marcha da maconha, porque um amigo chamou, vem comigo, vamos conhecer. Não deixa essas pessoas com mais idade, mais velhas, não sabem de nada. O mundo é nosso. Vem para a marcha da maconha você também. Se alguém chega para um jovem e fala isso, qual é o conselho que você dá para esse jovem, Paulo, que está sendo convidado por um amigo a participar da marcha da maconha? Amigo que amigo não faz isso. Eu vou falar, viu, o delegado Antônio Furtado. Eu, quando era adolescente, eu nunca fui usuário de drogas, graças a Deus. Drogas ilegais. Eu tomei cachaça, eu fumei cigarro, parei também, porque é merda também. Eu vou falar,
Uma vez, nós tínhamos uns 15 para 16 anos, nós éramos em 3 amigos, andávamos muito juntos, e um deles falou, eu tenho um negócio aqui para nós, tal. E nós fomos lá no Paço Municipal, é o centro da cidade, é onde fica a prefeitura. E ele apresentou um cigarro de maconha. Rapaz, naquele momento eu pensei na minha trajetória de vida, 16 anos, aquela pequena trajetória. Pensei no meu pai levantava 6 horas da manhã, fazia café para nós, tinha uma chapa de ferro assim, que ele colocava o pão com margarina para torrar, para esquentar, e deixava, nós acordava 9, molecada, acordava 9 horas mais ou menos, ia lá comer aquele pãozinho, o pai já tinha ido para o serviço. Aí eu fiquei pensando tudo naquilo, falei, puxa, mas que desgosto que eu vou dar pro meu pai colocar essa porcaria na minha boca. Aquela hora eu falei não, talvez seja o não mais decisivo da minha vida. Talvez eu não tivesse tido uma carreira brilhante na Polícia Militar do Paraná, talvez hoje eu não fosse deputado federal, talvez eu não tivesse conseguido nada de produtivo na vida se naquela hora eu tivesse falado sim. Eu era um adolescente, estava em formação, e me ofereceram a maconha e eu não aceitei. Eu falei não. Eu pensei no meu pai, pensei na minha mãe. Falei, que decepção que eu vou dar para eles. Para que eu vou fazer isso? Não fiz. Porque ninguém tem necessidade disso. Ninguém tem necessidade. Você passa a ter necessidade se você vicia, depois que você usa. E muitas vezes, é como nós dissemos no começo da live, perde-se o controle, principalmente por achar que, não tá bom, eu vou para um negócio melhor. Eu lembro que quando eu trabalhava no serviço reservado no 11º Batalhão, eu vou falar o nome que eles usavam, eu não sei se é o nome que eles usam hoje, se falavam merla, era o cigarro misturado com o pozinho do crack. Eles quebravam uma pedra no cigarro de maconha. Imagina o efeito daquilo lá, muito mais potencializado do que a maconha pura. Então era merla. A gente pegava, abria o cigarro e você via a maconha verdinha e aqueles pedacinhos da pedra, não chega a ser branco, é um beijinho, né? E aí nós pegamos um cara saindo de uma casa, abordamos, viatura descaracterizada, eu tinha barba desse tamanho, pegamos, o cara com 2 merlas no bolso, 2 cigarrão, pronto para... Tinha acabado de pegar. Falei, onde você pegou? Onde você pegou? Mostrou a boca. Nós fomos lá e eu... Abre a porta, polícia, sabe o que o cara falou para mim, o traficante? Passa o mandado de busca e apreensão por baixo da porta. Olha só. Falei, tá aqui, ó. Bah, uma pesada, meu pé entrou com tudo, quebrou a porta de madeira dele, meu pé entrou com tudo, já entrei dando bolachada, pescoção, cana, tinha um monte de crack, maconha dentro. Chegou lá um ex-promotor que estava advogando, chegou para defender ele, o cara mais sério da cidade, o cara... Falei, puta, esse cara vai querer me arrumar a cabeça. O advogado chegou lá, o que aconteceu? Falei, foi assim. Traficante está vendendo droga para criança, nós tínhamos informação e pegamos o jovem saindo da casa na hora. Eu não vou defender esse vagabundo não, virou as costas, o cara se fudeu, o delegado meteu o fragantão no rabo dele. Nunca mais esqueci desse fato. Passa o mandado de busca e apreensão por baixo da porta. Pra mim você vai falar isso aí, rapaz? Pra mim? Tomar no centro do seu rabo, filha da puta. Tomou no fiofó. Então é isso. Comigo é assim, vagabundo é no cacete e na bala. Não tem conversa. O Faú me lembrou uma coisa importante. Eu, quando eu tinha 7 anos de idade, me lembro como se fosse hoje. Meu pai me chamou, meu filho, vamos conversar. Ele me levou para um local reservado, era o gabinete dele, que tinha um monte de livro. Meu pai foi advogado, foi servidor público. Sentou e falou o seguinte, meu filho, você sabe o que é droga? Eu falei, não, pai. 7 anos de idade, me lembro como se fosse hoje essa conversa. Aí ele me explicou que droga era uma coisa que em algum momento da minha vida iam me oferecer. No começo iam me dar essa droga de graça. E que chegaria uma hora que se eu usasse a droga, eu não ia mais conseguir viver sem. E depois, quando eu ficasse viciado, eles iam me cobrar. E a partir daí a minha vida ia para o buraco. Eu ia ser perseguido pela polícia, eu ia não ter capacidade mais de estudar, eu não ia conseguir arrumar um bom trabalho, a minha vida ia se aniquilar. Pois bem, foi isso que o meu pai falou. E ele contou que quando ele fazia a faculdade de Direito, ele morava, falou, lá no Rio de Janeiro, numa república de estudantes.
E um dia ele deixou um rapaz que ele tinha conhecido, meu pai era cearense, mas foi para o Rio de Janeiro estudar. E ele, reconhecendo, lembrando do conterrâneo do Ceará, ele deixou esse conterrâneo ficar lá no quarto dele da República, porque o cara não tinha onde ficar. E aí, para mostrar gratidão, esse conterrâneo simplesmente ofereceu para ele um cigarro de maconha. Aí ele falou, olha só, pega isso aqui e joga fora agora. Porque se souberem que você está usando isso aqui, pelo menos nesse quarto, com as pessoas que moram aqui comigo, tu vai tomar uma surra. Tá? O cara pegou e jogou fora a droga. E ele me contou, nunca, meu filho, você aceite droga. E é o que o Faur falou. Eu devo muito ao meu pai. Se o Faur não aceitou aquela droga aos 16 anos, é porque ele tinha um exemplo dentro de casa. Ele tinha um pai que era sério, ele tinha uma mãe que cuidava dele, ele tinha uma família. Infelizmente, muitos jovens se perdem na droga porque não tem um exemplo. Ou porque as pessoas, às vezes o pai foi preso, por qualquer motivo, a mãe é uma pessoa humilde, tem que trabalhar em casa de família para sustentar, e ficam 2, 3 garotos sozinhos em casa, uma velha cuidando, e aí vai para a rua, e na rua vem um traficante, e adota. Então eu quero me dirigir a você que está assistindo a live até agora. Tem 1 hora de live. Por favor, você que é jovem, eu sempre digo, a droga é o pesadelo vestido de sonho. No começo é bom, você pode até sentir um bem-estar no uso inicial, só que depois o bem-estar acaba e o que que fica? Fica o sofrimento, fica você querendo largar aquilo ali e não consegue, e aí você tem que se tratar, e é difícil. Tem pessoas que passam 30, 40 anos, sai da droga e volta, porque fica aquela necessidade, se não é física, Faur, é psicológica. Então o grande passo a ser dado é a prevenção. Não use a droga. Se você, que é de Volta Redonda, de qualquer cidade do Brasil, receber um convite para usar maconha, para ir na marcha, não vá. Lembra da sua família, lembra de alguém que você ama, alguém que ajudou você a estar estudando, alguém que te vestiu, alguém que te cobriu numa noite fria, alguém da tua família que se importa com você. Essa pessoa não quer que você entre na droga. É isso que a gente quer deixar aqui hoje. Nós somos contra a Marcha da Maconha. Eu vou fazer tudo o que eu puder para impedir que essa marcha aconteça, não apenas em Volta Redonda, não, em qualquer lugar. Qualquer parlamentar que vier até mim e disser que tem uma marcha ou que tem alguma coisa que nós possamos fazer contra o traficante, vai ter em mim um aliado, vai ter em mim um amigo. Então eu quero concluir a nossa live, depois eu vou passar a palavra ao Faur para ele poder encerrar. Te agradecendo muito, Faur, porque você aceitou, você deu 1 hora do seu tempo. A honra, tá? Muito obrigado. Você é uma pessoa que é, como foi dito pelo Capitão Augusto, muito querido aqui, porque ele é o seguinte, qual é a filosofia dele? Pau no lombo sem massagem, é ou não é? Com certeza. Por quê? Porque infelizmente, quando a pessoa já está no crime, não adianta você conversar muito, é aplicar a lei. Quando a gente fala pau no lombo sem massagem, é ser rigoroso, é aplicar a lei, não é torturar ninguém, não. Não é isso. É que você tem que agir conforme a pessoa que você está lidando. Vagabundo, se você tenta conversar com ele, ele ri na sua cara. Agir conforme a reação dele. Exatamente. Mão na cabeça, opa, obedeceu, não tem. Agora vai encarar, vai no pau. Não tem problema. Deputado, você me perdoe interromper, mas posso fazer só uma pergunta? Ó, temos aqui uma participação no estúdio, que é aqui no gabinete do Sargento Faur. Vamos lá, tem uma pergunta ali, pode fazer, querido. Obrigado, deputados. O pessoal está perguntando muito aqui recentemente quanto ao projeto de lei 3723. Sendo votado no Congresso, existe a chance disso ser aprovado de novo aqui na Câmara antes das eleições? Veja só, explica pra gente aí exatamente qual é o teor desse projeto. É o dos CAPs, né? Sim. Está no Senado, né? Está no Senado, relatoria do senador Marcos Duval, talvez vá de novo a CCJ na semana que vem. Aí a pergunta insistentemente aqui é, se houver essa aprovação lá, mas com algumas emendas e retornar para cá, tem chance da Câmara se debruçar sobre esse assunto ainda esse ano? Chance, não tenha dúvida que tem, mas todos os projetos, as pautas dos projetos, palavra final, Arthur Lira. E palavra importante, Colégio de Líderes. Então quem decide, não é individualmente eu, o delegado Antônio Furtado, o Colégio de Líderes, claro que com pressão no bom sentido, dos deputados das bancadas,
eu vou no meu líder do PSD, precisamos, ele vai lá e vai batalhar, e aí o Arthur Lira vai decidir. Então chance tem. É fácil? Não é fácil. É impossível? Não é impossível. Nós vamos trabalhar para que seja pautado e aprovado antes das eleições. Mostrar a cara e defender. Quando o senhor estava falando aqui, eu quero falar duas coisas aqui. O senhor falou a palavra adotar. Adotar, eu lembrei de uma frase que a gente via muito. Eu fui criado sob o regime governo militar. Governo militar. Então eu ouvia muito. Primeiro, Brasil, ame-o ou deixe-o. Isso aí era, todo lugar tinha. E a segunda frase importantíssima. Adote seu filho antes que um traficante o adote. Falou a palavra, eu lembrei. Então, os traficantes estão de olho, precisa de clientes. O seu filho é um cliente em potencial do traficante. Outra coisa que eu gostaria de falar. Eu tenho um amigo, eu posso citar o nome dele aqui tranquilamente, porque ele é dessa tipo de pauta, é o Robinho. O Robinho de Cianorte. Ele e a Angélica, a esposa dele. Ele usou drogas por muitos anos. Ele teve prejuízos imensuráveis pelo uso da droga. Isso ele fala abertamente. O primeiro e maior prejuízo que ele teve. Ele usou drogas, ele foi cantor, baterista famoso e usava droga, aquele mundo de sonhos, de alegria, de festas. E usou todo tipo de droga e caiu até chegar na sarjeta, na rua. E uma pessoa lhe deu a mão. E ele conseguiu tratamento. Ele está com 14, 15 anos livre das drogas. É um batalhador nesse sentido. Já tirou centenas de pessoas desse mundo sombrio. E o maior prejuízo que ele fala, sargento, o maior prejuízo, sabe o que aconteceu? Quando ele largou das drogas, que ele saiu do internamento, que ele voltou, apareceu uma mulher, bateu na porta. Uma mulher bateu na porta da casa dele, falou, você lembra de mim? E ele falou, lembro de você, sim, nossa, você, a garota que eu admirava e tal. E ela falou assim, então, há 10 anos, quando você estava no auge da droga, nós tivemos um caso numa noite, E naquele caso, gerou uma linda menina. E hoje ela está com 10 anos. E eu trouxe ela para te conhecer. Aí a mulher trouxe a filha desse rapaz, desse Ele Robinho. nem sabia que existia. Ele perdeu 10 anos da infância da filha por causa da droga. Ela falou, como é que eu ia trazer uma criança para conhecer um drogado, um pai drogado? Um cara caído na sarjeta. Quando eu vi que você se tratou, agarrou a chance, largou, eu falei, é o momento. Hoje ele tem 2 netos lindos. Ele é um vencedor. A filha dele mora no Rio Grande do Sul, sempre que podem eles estão juntos. Ele é de Cianorte, o Robinho. Ele é um vencedor e ele falou para mim, falou assim, sargento, eu tive internado numa clínica de recuperação e lá eu cheguei com comer grama. Eu ia reclamar que estava difícil, que estava na abstinência. O pessoal que cuidava falava assim, vai lá, come grama. Você não gostava de usar droga? Vai lá e come grama. Come grama. Porque ele falou para mim, sargento, não tem remedinho para tratar drogado. Sabe por quê? Porque o drogado, ele perde o caráter, a dignidade. Não tem remédio para tratar. Psiquiatra, ele troca de droga com você. Ele tira a tua droga e te dá o tarja preta. Não resolve. Para tratar, tem que tratar o caráter. Trabalho e educação. Tem que tratar o caráter. Tá? Não tem remedinho para tratar caráter e para devolver dignidade. É só com força de vontade e trabalho. Força de vontade e trabalho. Ele me falou isso. E hoje mães e pais procuram ele para fazer internação e como o senhor falou, é caro. Porque o usuário depende de alimentação, depende de aulas, depende de espaço físico, isso custa dinheiro, não é qualquer um que pode pagar. E eu conheço jovens de famílias boas,
Famílias que tentaram de tudo, que caíram nessa. E hoje, essas pessoas estão se recuperando. Porque viram que aquilo não era para eles. Mas o primeiro passo quem tem que dar é o usuário. Porque não adianta nada você querer e a pessoa que é o usuário, que é a vítima, não querer. Não adianta nada, você não vai conseguir obrigar. Você vai colocar numa clínica, ele vai pular o muro, ele vai dar uma facada no atendente. Então ele tem que querer, é o primeiro passo. Depois ele vai ter que comer capim lá dentro. Ele vai ter que dar uma de petista. Tem que comer capim. Para poder sair dessa vida, dessa desgraça sombria. E eu falei no começo da live, talvez muita gente não estava acompanhando, não sou hipócrita. Conheço gente sim, que usa maconha e tem vida produtiva. Mas conheci muitos que hoje estão presos, que viraram criminosos, viraram traficantes, porque começaram nessa merda. Então, para mim, delegado, eu tenho certeza que para o senhor também, pelo menos eu penso assim, para encerrar a live, para encerrar a minha participação, para maconheiro e principalmente para traficante, aqui ó, cacete no lombo e bala no rabo, até quebrar as costelas, tá? Não gostou? Pega eu. Muito obrigado pela participação, delegado, por ter me convidado, fico feliz. Vai ser convidado sempre. Eu quero agradecer a vocês que nos acompanharam até agora. Esse é o Sargento Faur, uma pessoa autêntica, uma pessoa que fala não só da experiência dele, de anos e anos arriscando a vida para tirar a droga de circulação, para tirar o assassino, o traficante, aquele que não presta. Agora, vocês podem ter certeza absoluta de uma coisa. Eu posso não falar com essa ênfase toda, mas a minha história fala por mim. São cerca de 10 anos, no mínimo, como delegado de polícia, em várias delegacias do estado do Rio de Janeiro, e sempre ao lado do mais fraco, sempre ao lado da vítima. E o mais triste é quando você vê o usuário que entra nesse caminho e depois ele vai se vilanizando. E aí ele se torna um traficante e ele vai repercutir toda aquela violência que o tráfico tem. Não se engane. Quando se fala, para fechar a minha participação também, em marcha da maconha, não é só o consumo da droga que está em jogo, não. Está em jogo todo o futuro de um país, que não se pode perder. Na Holanda, a droga era à vontade. O turista chegava na Holanda, podia, tinha restaurante, ele pegava lá o cardápio, olhava, escolhia, eu quero essa droga. Ele ia para uma outra sala e usava, se aplicava, cheirava, fumava. Foi assim durante muitos anos na Holanda e em Amsterdã, que é a capital da Holanda. Sabe o que aconteceu atualmente? Os turistas não têm mais acesso à droga na Holanda. Se o cara quiser ir para lá para usar, ele não tem mais. Sabe por quê? Porque os turistas fizeram tanta bandalha, praticaram tanto crime, tá? Esculacharam tanto na Holanda que eles esperaram, opa, peraí. Não, não dá mais. Ou seja, países que liberaram a droga se arrependeram. Se arrependeram. Por quê? Porque o país deles virou um inferno. Nós queremos isso no nosso país, que já tem tantos problemas. Não, nós não queremos, nós não aceitamos. Vai ter gente fazendo discurso que tem que liberar a droga, que tem que cuidar do pobrezinho do maconheiro. Uma coisa alimenta a outra, Faur. O maconheiro dá dinheiro para o tráfico e o tráfico vai lá e quer aumentar o seu mercado de consumo, como nós já falamos aqui. Então que fique claro, eu sou contra qualquer marcha, sou contra o consumo de droga, nunca usei droga nenhuma, posso falar para vocês, tá? Por quê? Porque graças a Deus, quando eu tinha 7 anos de idade, o meu pai me avisou. E eu continuo, meu pai está no céu hoje, mas ele está aqui comigo, ó, aqui dentro. Está aqui dentro. E é isso que faz com que a gente esteja aqui. Quem acha que ser deputado federal é fácil, está enganado. Não é não. A gente é muito cobrado. Mais até em alguns momentos do que na polícia. Mas a gente está aqui por idealismo. Ele não é oportunista e eu também não sou. Até porque a gente tinha as nossas carreiras. Ninguém aqui veio para a política para fazer vida não. Tá certo? Nós tínhamos as nossas carreiras, só que a gente decidiu que a gente queria fazer mais. A gente decidiu que a gente queria ajudar os outros policiais, que muitas vezes são massacrados pelo próprio Estado. E é por isso que a gente está aqui, para defender a polícia, para defender
você, para defender a sua família, para defender o seu filho que vai ver a live, vai ficar com raiva de mim, vai ficar com raiva dele, não importa. Nós estamos seguindo a nossa consciência e estamos seguindo o que os nossos pais nos ensinaram. E é isso. Muito obrigado por você ter assistido a live. Faú, você encerra. O meu gabinete é o 858. Para você que quer vir aqui, ó, fazer lobby para defesa de droga, vem aqui, ó. Tem para você aqui, ó. Tá? Para quem vem fazer lobby aqui. Faú, vamos liberar as drogas. Você vai tomar isso aqui primeiro na panturrilha, depois no lombo. Tamo junto. Força e honra! Valeu, abraço.